Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui comigo, preparado, a postos, pronto para aprender, não é isso, Chaminézinho? Pronto para pensarmos, refletirmos e criarmos conhecimentos juntos nessa aula. Vamos juntos e juntas? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é poluição e degradação do meio ambiente. Quando você escuta falar nesse tema, o que é que te vem à cabeça? Você acha que a aula vai ser sobre o quê? Olha só, poluição e degradação do meio ambiente. Você já ouviu falar nessas palavras? Você sabe o que significa? Você já viu alguma situação na tua comunidade, na tua cidade, no teu bairro relacionada a essas palavras? Se você nunca ouviu falar, não sei, professor, do que é que se trata. Eu não sei o que é, professor. Fica tranquilo, fica tranquila, que na aula de hoje a gente vai refletir e aprender sobre algumas questões relacionadas à degradação e poluição do meio ambiente, ok? Então, qual é o objetivo da aula de hoje, professor? Já que a gente vai falar desse tema. Qual é o que a gente vai aprender na aula de hoje? O que é que a gente quer construir de conhecimentos na aula de hoje? Então, vamos lá. A gente vai identificar as ações humanas que provocam poluição e degradação do meio ambiente. Poluição é quando a gente suja o local. Pode ser qualquer lugar, tá? É quando a gente suja, quando a gente coloca no ambiente algum resíduo, algum objetivo que não deveria estar ali, no chão ou em algum lugar. E, portanto, polui, porque não faz parte daquele ambiente. Ou não deveria fazer parte daquele ambiente. Por exemplo, quando a gente solta um resto de papel ou resto de comida no chão, no meio da rua ou mesmo na sua casa, a gente está sujando aquele local e por isso está poluindo. Só que a gente tem também a degradação. O que é a degradação? É quando a nossa ação de poluir ou alguma ação que a gente toma, alguma atitude, também destrói esse ambiente. Então, por exemplo, se a gente jogar água suja em um rio que tem peixes, a gente está degradando. Por quê? Porque além de poluir aquela água, a gente pode também matar a vida que está ali. A vida dos peixes, a vida de algumas plantas que não vão resistir àquele tipo de água, àquele tipo de resíduo jogado. Então, isso degrada o ambiente. Tem várias outras ações como exemplos e a gente vai ver nisso nessa aula também. Vocês lembram então do desafio da aula passada? Vocês sabem que em toda aula a gente deixa um desafio no final e na aula seguinte a gente espera que vocês tenham conseguido realizar esse desafio. Vocês lembram qual foi o desafio da aula passada? Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Vamos lá? Você lembra, Chaminézinho, do desafio da aula passada? Será que Chaminézinho lembra? E você, conseguiu lembrar? Se você assistiu a aula anterior, talvez você lembre. Se você não assistiu, não vai conseguir lembrar. Ou se você assistiu, talvez você não tenha conseguido lembrar também. Não tem problema. Vamos lembrar juntos e juntas. Que tal fazer um dos objetos mostrados na aula de hoje? No caso, a última aula que tivemos, eu mostrei para vocês alguns objetos, brinquedos, que podem ser feitos com materiais reutilizados. E aí, você conseguiu fazer? Chamou papai, mamãe, seu irmão, sua irmã, um vizinho, uma vizinha? Conseguiu fazer? Conseguiu mostrar para essas pessoas? Espero que tenham conseguido. Façam os desafios. Os desafios ajudam você a entender melhor o conteúdo, ajuda você a compreender melhor o que a gente está trabalhando aqui na sala e também lá na tua escola com o teu professor, com a tua professora. Quando você fizer esses desafios, faz uma foto, um pequeno vídeo, registra e compartilha com a gente nas nossas redes sociais. Marca o @cepa lá no Instagram, no Facebook, ou então manda a atividade para o teu professor, para a tua professora, para o diretor da sua escola, para que eles possam compartilhar com a gente e a gente mostrar aqui a tua atividade. Vê que bacana. Então, façam os desafios. Vamos seguindo com a aula. Já que a gente está falando de poluição e degradação do meio ambiente, é bom a gente pensar o que é esse meio ambiente. Professor, o meio ambiente é o que está no meio, é? Quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa logo isso, né? Meio, eu sei o que é meio, professor. Meio é o que está no meio, no centro de alguma coisa. Mas não tem necessariamente a ver só sobre isso não, tá? Meio ambiente é tudo aquilo que faz parte da nossa existência e da existência dos outros seres vivos e de tudo o que está presente no nosso planeta. Então, o meio ambiente pode ser, por exemplo, a sua casa, o meio ambiente é a sua comunidade, o meio ambiente é todos aqueles locais onde a vida acontece, onde há interação entre seres vivos e a natureza.
ok? Então, é importante que vocês lembrem que você faz parte do meio ambiente. Então, a sua ação influencia nesse meio ambiente, ok? As diversas ações que você tem. De cuidado ou não. Mas o importante, o necessário é cuidar do meio ambiente, ok? Não sujar, não poluir, não maltratar as plantas, não maltratar os animais. Cuidar dos locais onde você vai e onde você convive. Um exemplo, então, de ação do ser humano que degrada, que polui o meio ambiente. Vocês conseguem observar o que é que está acontecendo nessa imagem? Olha bem, olha o que é que está acontecendo. A gente tem diversos seres vivos aí interagindo em um local muito específico. E o que é que está acontecendo? Tem um caminhão de lixo, né? A pessoa que está lá pilotando o caminhão para com a caçamba do caminhão e despeja onde? No rio. Isso é correto? Isso é certo? Isso é uma ação de proteção do meio ambiente ou de degradação, de poluição? Então a gente vê, olha, que esse lixo vai todo para o rio e muitas vezes esse rio é um rio que passa por comunidades e as pessoas usam a água desse rio, por exemplo, para lavar suas roupas, até para cozinhar, para dar água aos animais que cuidam, para aguar as plantas que cultivam. Então, quando essa pessoa faz isso, o que é que ela está fazendo? Ela está poluindo e degradando. Isso é errado, isso é prejudicial ao meio ambiente porque está poluindo essa água que poderia ser usada para diversas outras coisas. Olha aí, por exemplo, ó, a gente agora tem outras pessoas, mas com uma função diferente. Essas pessoas não estão poluindo, elas estão lutando, olha, para retirar a sujeira. Mas observa a quantidade de lixo que tem aí. Tem tanto lixo que quando a onda, o movimento da água acontece, a gente só vê lixo se movimentando, não consegue nem ver a água de tanto lixo que tem. Isso aqui não é no Brasil, tá? Essa imagem é num país na Europa, mas a gente sabe que aqui no Brasil acontece também isso, né? Às vezes, inclusive, bem pertinho de você, na sua comunidade, no seu bairro, você tem um rio lá, né? Uma pequena quantidade de águas. É comum a gente ver as pessoas jogando lixo nessas águas. Isso está errado, porque degrada o meio ambiente, polui. E aí, olha, um outro exemplo de quando a gente joga lixo, por exemplo, nos rios, o que é que pode acontecer? Esse lixo pode parar no fundo do oceano. Por quê? Porque os rios, eles desaguam, não é? No mar. E aí, olha, essa sujeira, a gente vê aí saco plástico, garrafa, o que mais? Saquinho de bombom, um monte de coisas que vão parar no fundo dos oceanos. E toda essa poluição das águas, o que é que ocasiona, por exemplo? Olha aí. Nessas imagens, a gente tem animais que sofrem com a poluição do ser humano, a poluição das águas, por exemplo. Uma tartaruga que ficou presa num resto de rede, muitas tartarugas marinhas morrem porque ou ficam presas, se sufocam, ou então porque engolem alguma coisa achando que é algum animalzinho, confunde com comida e morre sufocada. Isso é muito sério. A gente tem uma garça ali, ó, procurando peixinho numa água preta de tão suja. E os peixes morrem nesse tipo de água, então é difícil de encontrar. E aí muitas garças, inclusive, morrem de fome porque não conseguem encontrar o seu alimento, já que ela procura o alimento dela no ambiente natural. Não é feito a gente que vai no mercado e compra o alimento. A garça não pode ir no mercado comprar o alimento. Ela se alimenta, né, na natureza. E se a gente polui o habitat dela, ela tem dificuldade de encontrar comida. Ó, um outro animalzinho aqui, olha, acho que é um filhote de pato, no meio de um monte de lixo. Chega a estar, não é? Olha, quase não dá para ver direito o patinho, quase se confunde, de tanta sujeira que tem. E do outro lado há um monte de peixes mortos porque a água foi poluída. E os peixes a gente sabe que são meio de vida para muitas pessoas que moram perto de rios, ou mesmo que não moram perto do rio, ou que não moram perto da praia. Os peixes, não é, são fonte de alimento, de renda para muitas pessoas. Se a água do rio está poluída e os peixes morrem, essas pessoas também não conseguem, né, o seu alimento, aí não conseguem tirar o sustento, muitas vezes, da família que vem, por exemplo, dos peixes dos rios e dos mares. Outro exemplo de poluição. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Ó, no lado esquerdo a gente tem um carrinho se movendo, né? E no lado direito a gente tem várias chaminés saindo um monte de fumaça. Como é que a gente... Não é esse tipo de poluição? Chamamos de poluição do ar. Por quê? Porque o gás que sai do carro, não só do carro, do caminhão, das motos e também das fábricas, por exemplo, esse gás que sai, ele é um gás extremamente nocivo à saúde do ser humano. E esse gás acaba contribuindo para poluir o ar, para aumentar, por exemplo, a camada de gases que a gente tem na atmosfera. E se essa quantidade de gases ficar muito grande,
o planeta Terra acaba ficando mais quente e aí tem um monte de coisas negativas que acontecem por conta desse aquecimento exagerado. Então olha aí, ó, andando e soltando muita fumaça, poluindo o ar. Se a gente respira esse ar poluído, a gente pode ter problemas, inclusive, com a nossa respiração, com o nosso pulmão, ok? Outro exemplo de ação humana que degrada o meio ambiente, desmatamento. Muitos dos objetos, né, muitas coisas do nosso dia a dia provêm das árvores. Por exemplo, nas aulas passadas a gente até conversou sobre isso. O papel que a gente usa no caderno para estudar, o lápis que nós usamos para escrever, o lápis de cor, o livro que a gente usa também, móveis nas nossas casas que são feitos de madeira, todos esses objetos têm a matéria-prima vindas das árvores. Professor, então a gente não pode ter essas coisas, professor? É errado ter? Não, não é errado ter, tá? A natureza existe para nos ajudar, para que a gente possa suprir nossas necessidades no mas é preciso ter controle. E o que a gente está vendo nessas imagens são atividades onde as pessoas estão simplesmente derrubando as árvores, derrubando, estão preocupadas só com o lucro, em ganhar dinheiro, e estão esquecendo que a natureza precisa ser respeitada. Não pode simplesmente sair derrubando todas as árvores. Não pode simplesmente sair serrando tudo. Por quê? Quando a gente derruba as árvores, né, a gente deixa de ter essas plantas que são tão importantes para tirar do ar, né, o gás carbônico que é emitido, por exemplo, pelos carros, pelas chaminés, que faz mal à nossa saúde, lembram? As árvores, elas retiram do ar esse gás ruim, né, nocivo para a gente, e devolvem oxigênio, que é um gás bom para a nossa respiração, que ajuda a gente a respirar e respirar bem. Sem contar que as plantas também ajudam a manter o ambiente mais frio, né, a diminuir o calor. As árvores também têm esse papel importante. Mas sem contar também que elas são para animais, né? Muitos pássaros, pequenos primatas, macaquinhos moram nesses lugares, fazem as casas lá, se alimentam dos frutos de algumas dessas árvores, e se a gente derruba, a gente acaba contribuindo para que a natureza se desequilibre. E isso não é bacana, isso não é legal, não está correto. Sustentável, ok? Outro exemplo, as queimadas, tá? É muito comum no Brasil as pessoas que não querem derrubar as árvores vão lá e queimam. Ou então derrubaram muitas árvores e não tem onde colocar essa sobra que não serve, vai lá e queima. E o que é que acaba acontecendo? Essas queimadas fogem do controle e acabam devastando várias localidades. Acaba devastando uma área muito grande. E junto com essa devastação das plantas, dos matos, enfim, acaba também afetando a vida de diversos animais. Muitos animais morrem porque não conseguem fugir dessas queimadas. Elas podem acontecer naturalmente, então tem um momento do ano que, por conta do ou uma parte do mato acaba secando e aí queima, mas essa queimada ela é numa menor proporção e ela consegue ser controlada. Mas tem as queimadas que que a gente chama são queimadas que não são legais, são fora da lei, portanto são crimes e as pessoas fazem e acabam aí agredindo o meio ambiente. Olha essa imagem aqui da direita, vê quanto fogo tem. A gente não consegue nem identificar o que é que tem ao redor, não consegue nem ver exatamente o que é que era antes, porque muito, mas muito fogo. E aí, olha, por exemplo, esse animal, vocês sabem que animal é esse? Vocês já viram esse animal? Eu acredito que sim. Se vocês observarem essa imagem, ele está aí com um semblante até triste e no fundo o que é que a gente vê? Fogo. Pois é, a onça-pintada, que é um animal muito importante para a fauna do nosso país, ou seja, para o reino animal do nosso país, é um animal que tem uma importância muito grande, inclusive aparece na nossa moeda, em algumas células do nosso real, né, do dinheiro brasileiro. Nessa imagem, ele está aí preso, esse animal ficou preso, não conseguiu sair do fogo. E muitas onças pintadas, mas não só a onça pintada, diversos animais, acabam morrendo presos em queimadas que são provocadas pelo ser humano, que querem lá devastar aquele lugar, querem tirar as plantas ali para construir alguma coisa ou para explorar aquela área de terra e acabam aí afetando a vida de diversos animais. Acabam desequilibrando o meio ambiente. E isso não é correto, isso precisa acabar. E cada um de nós tem esse papel também, né, de se conscientizar e de dizer que isso está errado e que isso não pode mais existir. Por quê? Porque o ser humano
é uma espécie de ser vivo, dentre outras milhões, bilhões de espécies que existem. Nós fazemos parte do que o professor sempre diz, né? Comunidade da vida. Então, cada um de nós é uma vida importante nessa comunidade da vida e cada um de nós tem a responsabilidade também de contribuir para que os outros seres vivos possam existir, para que a natureza possa existir em equilíbrio, para que a gente possa, inclusive, também poder usufruir do que a natureza tem a oferecer, as coisas boas da natureza, sabendo que aquilo ali vai estar sempre à nossa disposição. A gente vai sempre poder usufruir, usar, se beneficiar sem destruir, sem desmatar, sem degradar o meio ambiente. Certo? E aí, olha, eu trouxe uma imagem para exemplificar essa diversidade da vida que existe no nosso planeta. No Brasil, que é o nosso país, mas no nosso planeta, no mundo como um todo, né? E é importante que a gente aprenda a conviver com essa diversidade. Bom, então, vamos fazer um exercício. A gente já viu aí o que é poluição, o que é degradação, a gente já entendeu um pouquinho o que é meio ambiente. Topam fazer uma rápida atividade? Sim ou não? Deixa eu ver se vocês vão dizer sim ou não. Ah, eu ouvi sim. Eu tenho certeza que eu ouvi sim. Um grande e forte sim. Então, aproveita agora, chama teu papai, chama tua mamãe. Ah, papai e mamãe não tá. Não tem problema. Chama teu irmão, tua irmã também não estão. Chama teu primo, prima. Não tem primo, não tem prima. Titio e titia, vovô, vovó, não tem. Então chama teu cachorrinho, chama teu gatinho, teu papagaio. Chama alguém para fazer com você essa atividade, ok? Alguém ou algum animal. Se não tiver, não tem problema. Vamos nós dois juntos, ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer essa atividade. Ó, o que é que está acontecendo nessa imagem? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que tem a ver com a aula que a gente viu aqui, ok? Então você observa bem. Lembra o que é observar? Você vai olhar com atenção a cada detalhe da imagem para entender o que é que você está vendo, o que você está observando, ok? Então vamos lá. O que é que está acontecendo nesta imagem? Olha aí, observa. Vou dar 5 segundinhos para vocês observarem e dizerem: eu sei, o professor falou sobre isso. Eu sei o que é que esse rapaz está fazendo aí nessa imagem. O que é que ele está fazendo? Vou logo dizer que não é bacana, hein? Tá errado o que ele está fazendo. A gente consegue ver, ó, um monte de árvores já cortadas e ele cortando mais uma. E é exatamente o que está acontecendo. Ele está cortando árvores. Mas como é que a gente chama essa ação de derrubar as árvores de maneira excessiva, sem controle? Veja o que ele derrubou um monte já. Como é que a gente chama isso? Vamos ver as alternativas. A. B. Poluição das águas. C. Desmatamento. O que é que ele está fazendo aí? Quando as pessoas cortam muitas árvores, né, sem controle, como é que a gente chama isso? Queimada, poluição das águas ou desmatamento? Se você disse C, desmatamento, muito bem, é exatamente o que ele está fazendo. Ah, professor, eu não acertei, eu não consegui lembrar. Não tem problema, a gente aprende assim. Errando, tentando, aprendendo, e é assim que a vida é. Certo? E aí, gostaram? Deu para aprender um pouquinho sobre degradação e poluição do meio ambiente? Eu espero que sim. Agora a gente vai deixar um desafio, tá? Lembrem de fazer os desafios. Lembrem que os desafios ajudam vocês a entenderem o conteúdo, a entender o que a gente está estudando aqui nas aulas. E o desafio de hoje vai ser o seguinte, ó, muito fácil, vocês vão conseguir identificar isso, eu tenho certeza. Você consegue identificar alguma atitude de desrespeito ao meio ambiente no teu bairro? Você já observou alguma atitude de desrespeito ao meio ambiente? Seja nesses exemplos que a gente deu aqui, ou de alguma outra forma? Professor, você não falou aí, mas eu já identifiquei uma coisa que é desrespeito ao meio ambiente. Faz um vídeo pra gente, faz uma foto, faz um desenho, manda para o teu professor, para a tua professora, né? Pede para que eles marquem um @CEPA lá nas redes sociais para que a gente possa ver o teu desafio, né? Curtir com você esse teu momento de realização das atividades. Combinado? Então é isso, meninos e meninas. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a próxima.